Tropas Estelares é um filme que eu nunca vou cansar de assistir, é uma beleza de filme. E se você assistir ele hoje, você vai perceber que mais de 25 anos depois, o filme continua com efeitos especiais melhores que muitos filmes atuais. É um filme que eu realmente gosto. Também, né, filme dirigido por Paul Verhoeven e tem a Denise Richards e a Dina Meyer no elenco. Quero mais nada. Preparem-se porque nesse vídeo eu vou trazer para vocês curiosidades sobre o filme Tropas Estelares, ou Starship Troopers para os mais chegados, filme de 1997. Will na área, sejam bem-vindos a PW, a Protocolo Will. Starship Troopers. Tropas Estelares é um filme que conta a história de um soldado que se destacou o suficiente para lutar na linha de frente de uma guerra interestelar que envolve os humanos e uma raça esquisitona de insetos. Como eu já disse aqui, filme dirigido pelo holandês Paul Verhoeven, que é um diretor que não precisa de muitos filmes para mostrar que ele manja do assunto. Exemplo disso é o que ele já fez, que é Robocop de 87 e Vingador do Futuro de 1990. Aliás, dois filmes que eu quero fazer vídeo de curiosidades aqui no canal, então aproveita e se inscreve no canal porque vai ter muito desse diretor aqui no canal. Na verdade, muito não, né? Mais dois. Mas eu sei que você tá aqui para ver curiosidades de Tropas Estelares também. Então, coloca o capacete, pega sua arma e bora para as curiosidades e matar muito inseto. Tropas Estelares foi lançado em 1997, ele quase não se pagou nas bilheterias porque ele teve um orçamento de 105 milhões de dólares e faturou em bilheteria um pouco mais de 121 milhões de dólares. Mas ele talvez tenha se pagado com a folga se a gente contabilizar o que ele faturou em vendas de VHS e DVD. Infelizmente eu não tenho esses números, não dá para saber porque são números que não foram divulgados oficialmente, mas provavelmente ele aumentou esse faturamento na mídia doméstica. E apesar de toda a crítica do filme, que o filme recebeu pela parte sanguinária do filme, que não foi pouca, pô, tem um cara enfiando a mão dentro do crânio do outro lá, é bem cabuloso, é bem cabuloso. Tem até pagação de peitinho também e tudo mais, mas a grande crítica do filme foi a atuação dos atores, que muitos chamavam de atores de madeira, sem expressão e tudo mais. Mas apesar dos pesares, Tropas Estelares concorreu ao Oscar, indicado ao prêmio de melhores efeitos visuais, mas não tinha como ganhar também, né? Seus adversários eram O Mundo Perdido, Jurassic Park e Titanic. Titanic venceu. Não me perguntem se as sequências são boas, eu não assisti nenhuma, mas eu vou falar pra vocês uma verdade, eu nem imaginava que existiam mais filmes de Tropas Estelares. Esses filmes são Tropas Estelares 2 e Tropas Estelares 3. E além disso, tem mais dois filmes em animação que são sequências diretas dessa trilogia original, Tropas Estelares A Invasão e Invasores de Marte. E eu realmente fiquei com vontade de assistir, principalmente esse último que eu falei pra vocês aí, Invasores de Marte, porque ele trouxe parte do elenco original pra dublar o povo. Então seria legal ver isso. Também foi lançada uma série animada com 49 episódios chamada Hogneck Starship Troopers Chronicles. Acertei, né, o nome. E além das sequências e essa série animada, aí tivemos jogos para consoles, jogos de tabuleiro e até uma máquina de pinball baseada no filme. Eu amo essas máquinas de pinball. Elas são lindas, o som dela é maravilhoso. E eu vou ter uma delas ainda, eu vou pôr bem aqui, ó, ou ali, vou pensar. E como grande parte dos filmes de Hollywood, Tropas Estelares também foi baseada em um livro. Neste caso, em um livro de Robert Heinlein, um livro que tem o mesmo nome, Tropas Estelares, que foi publicado em 1959. O roteirista do filme de Tropas Estelares, ele tomou para ele mesmo a responsabilidade de satirizar o livro, tendo um pouco de liberdade criativa e tudo mais, já que o diretor não conseguiu ler mais do que 2 capítulos do livro, porque ele achou o livro ruim e chato. E que papo é esse do diretor
Paul Verhoeven filmar algumas cenas do filme peladão. Então, isso realmente aconteceu, eu vou explicar para vocês, se é que dá para explicar um trem desse. Vamos lá. Temos na versão original 2 cenas de nudez. Eu mesmo vi essas cenas quando o filme passava no SBT. Já em outras emissoras eu não sei se passou essas cenas, eu acho que deve ter rolado um corte. Bom, uma cena de nudez era em um banheiro misto e a outra cena era no quarto com o Rico e a Dizzy. Mas essas cenas só foram filmadas apenas através de um acordo. Esse acordo era qual? Se o diretor Paul Verhoeven dirigisse a cena do banheiro misto lá, peladão. E ele não teve muita escolha e dirigiu a cena nu. Mais tarde, em entrevista, o diretor holandês disse que acha completamente estranho que os americanos se importem mais com uma cena de nudez do que com uma cena ultra violenta e com corpos mutilados. O diretor disse que fica espantado que a classificação etária para um filme americano pega mais no pé se tiver uma cena com seios à mostra do que um corpo cravejado de balas. Ele tem um ponto. Enquanto as filmagens aconteciam, vários atores sofreram com insolação. Mas um caso mais grave foi do ator Jake Busey, que interpretou Ace no filme. Por conta do problema de insolação do ator Jake, as filmagens pararam por uma semana inteira. Quando ele se recuperou, e acredito que outros atores ali precisaram desse tempo também para se recuperar, ele e diversos outros atores precisaram que suas camisetas, todas as camisetas que estavam embaixo do colete, tivessem furos para que ajudasse na ventilação. Eu assisti o filme novamente, eu tentei ver isso durante o filme, mas fica difícil perceber por conta do colete mesmo, da roupa que eles usam por cima dessa camiseta, e então os furos foram totalmente colocados de forma específica ali e não dá para enxergar direito. Paul Verhoeven deve ser um diretor divertido demais, porque alguns relatos de atores dizem que alguns insetos eram apenas animatrônicos ou algo para se parecer com um inseto, e que para assustar ou dar um norte, um sentido para os atores, o diretor pegava uma vassoura, pulava e gritava com eles, correndo atrás deles para ver se passava algum medo na tela. O ator Clancy Brown disse que o diretor era completamente maluco, doido, porque ele ficava pulando para cima, para baixo, para tudo quanto é lado, com um megafone gritando: "Sou um inseto gigante, eu vou te matar". Ele deve ser um cara muito da hora para se trabalhar. E aí, gostavam de Tropas Estelares? Você acha que é um filme bom? Um filme que envelheceu bem? Os efeitos especiais ainda são considerados bons? Deixa esse comentário aí para mim. Vamos, bora trocar uma ideia. Aproveita, chama a galera aí que curte umas curiosidades a se inscreverem no canal, porque eu tenho certeza que você já se inscreveu. Confere aí. Um grande abraço a vocês. Obrigado por mais uma companhia em mais um vídeo do canal. Até a próxima e tchau!